Vem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o nosso terceiro bloco do programa de hoje, aqui conversando com a família Bastos, lá de Agudo, né? E nós vamos aqui hoje perguntar um pouquinho para eles como é que se diz quem mora em Agudo? Agudense. Agudense mesmo, né? Ana Júlia, e essa vida de agudense, cristã em Cristo Jesus, como é que tem sido lá, assim, viver lá em Agudo? Tem sido bom? Uhum. É? O que tu diz assim, como é que é lá os irmãos? É uma bênção estar lá, não é uma bênção? Tem muito trabalhar? Porque a gente tem assim, tem um trabalhar danado, mas o senhor está aproveitando, né? Como é que tu sente assim de viver em Agudo? Já viveu? Dois irmãos, não, primeiro Nova Hartz, né? Nova Hartz, dois irmãos, depois Campo Bom, Rapaz! E antes em Bento, né? Bento Gonçalves. Nasceu em Bento Gonçalves. Como é que tá pra ti, assim, tá morando lá em Agudo, lá, Ana Júlia? Bem bom. Bem bom. Uhum. É? Se fosse por mim, nem ia embora. Mas o senhor já falou contigo para sair de lá ou não? Não. Não, então não precisa te preocupar por enquanto, né? Tá tudo certo. E Ana Carolina, como é que tá para ti lá a vivência lá em Agudo? É uma obra. É? É uma obra. É digamos assim, um negar todos os dias, né? Porque que nós estávamos acostumados de um modo de viver aqui, lá eles vivem totalmente diferente, né? Então, sempre tá trabalhando em todas as áreas da nossa vida, né? Mas a gente está aprendendo que tem que somente liberar perdão e levar Cristo para os irmãos, mesmo quando é muito difícil, quando vai contra a nossa vontade, mas nós estamos lá para expressar Cristo, para auxiliar eles, né? Então, mesmo que vá contra a nossa vontade, esse é o nosso papel como servos de Cristo, né? Então, é uma obra, mas é uma bênção também. Vou perguntar primeiro para vocês aqui, né? 18 anos e 11 anos, né? Temos aqui 7 anos de diferença, jovens na Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde pequenas, né? E estão frequentando escola lá também? Não, ótimo. A Júlia sim, tá. Então, tem a convivência com os irmãos, tomara que sim, né? E com também pessoas que não frequentam algum ensino religioso, algum ensino da palavra de Deus. Conviver na idade de vocês, essa vida cristã, né? Como é que vocês veem isso, assim? Tem sido... Como é que é essa experiência, na realidade, né? Porque eu já sou tio, né, meninas? Então, eu não sei mais como é que é isso, né? Então, eu pergunto para vocês como é que é levar essa vida cristã aí. Hã? É uma obra, né? Porque a gente se sente, digamos assim, meio deslocado, né? Porque eles têm um sistema de viver, um modo totalmente do mundo, e nós, conhecendo a palavra, a gente para e analisa, não é bem assim. A gente já conhece um pouco da verdade. Então, a gente já sabe que tem certas atitudes que eles no mundo tomam que não vêm do Senhor, que não é da conduta que Cristo quer para nós, né? Então, muitas vezes eu me sinto bem deslocada, assim, perdida, ou me falam alguma coisa que não sei, que não é algo que eu tenho o costume de conviver, né? Porque nosso costume é ir para a igreja, para os grupos, conversar com os irmãos, compartilhar a palavra. Esse é o nosso dia a dia, digamos assim. E quando alguém do mundo fala algo, eu fico bem deslocada. Eu não sei o que responder, às vezes fico quieta, só dou risada, mas porque eu não sei como agir conforme eles agem. Então, para mim, é bem difícil. Perguntei aqui para elas primeiro, né? Porque eu sei que assim os jovens recebem muito impacto, porque eles estão num momento assim de plena expansão, de busca de muito conhecimento. Então por isso que eu perguntei, mas eu vejo aqui, né? Como expressou aqui a Ana Carolina, vendo bem a diferença. O pessoal, os que não frequentam e não recebem, tem muitos enganos, que nem ela comentou, né? Eu tenho a verdade e sei essa diferença. Como é que é para os pais, né, administrar duas meninas, né, uma bem numa fase já chegando na fase adulta, né, e outra chegando na fase da adolescência, né, que eu acredito que seja a parte mais crítica agora para os pais, né, porque agora elas já têm a expressão do seu pensamento e os pais têm que, não é mais só uma direção, agora passa um aconselhamento também, né. Como é que tu vê isso, Vera? Bom, irmãos, é bem difícil, né? Vou dizer para os irmãos assim que é uma fase entre as duas, assim, a Ana está com 18 e a Júlia com 11, é bem difícil de lidar, né? Como a Ana ali se expressou, porque o mundo lá fora oferece muita coisa, né? E a gente sabe que nós, pais, temos que orientar sempre, né?
Então, o inimigo ele é sujo, né? Porque muitas vezes bota mentiras na mente delas, né? E se elas não estão vigiando e nós pais não estamos vigiando, elas muitas vezes acabam cedendo para o inimigo e não para Deus, né? Então eu vejo assim que essa fase que eu e o Cláudio estamos passando com elas assim tá bem difícil, bem trabalhoso assim, mas a gente vê que é um trabalhar do Senhor, onde que Deus me mostrou que eu tenho que só perseverar, muita oração e jejum, né, por elas, para que o inimigo não venha contaminar a mente delas, né? Mas sim que elas venham estar focadas em Cristo, né? Porque se Deus levantou elas para estar como missionárias, né, como somos, e para estar louvando o Senhor, elas também têm que estar consagradas, né? Até no livro do Educação Infantil diz que nós pais temos que sempre estar orientando, né, e determinar sempre uma tarefa para elas, né? Então eu vejo assim que na minha parte muitas vezes eu falho bastante, né? Porque quando eu vejo assim que está tudo calmo, tudo estão umas bênçãos, eu paro de orar, né? E Deus falou para mim que não posso parar. Eu tenho que estar sempre orando, vigiando e sempre sim com os olhos bem atentos em cima delas, né? Como a Ana Júlia ainda vai no colégio, né? Eu sei que lá o colégio onde ela estuda assim é uma bênção, né? Mas eu vejo que muitas vezes ela tem vergonha de falar de Cristo, né? Ela vem e compartilhou isso já comigo. Então eu tenho que orientar que ela tem que mostrar o Cristo, tem que levar Jesus, né? Até esses dias ela ainda compartilhou comigo que a professora perguntou assim se todos tinham religião, né? Se frequentavam alguma igreja. E quando chegou a vez dela, assim, ela nem chegou a responder, os coleguinhas disseram assim, sim, Ana Júlia vai na igreja. E ela vai ainda nas casas fazer grupo, ela e a irmã dela tocam violão, cantam, os pais dela leem a Bíblia e oram, né? Então, eles sabiam de tudo isso? Sabia tudo, Então, no começo do ano, os coleguinhas foram lá em casa e aí ela acabou dando um ventinho para cada um, né? Então, assim, eu vejo assim que é tudo Deus, né? Deus que faz, mas nós pais temos que estar sempre orientando, né? Eu ia mesmo te perguntar qual é a tática, né? Porque pode ser que tenha agora aqui pais também ouvindo, né? E eu ia qual a tática, mas a irmã Vera já revelou a tática, né? Oração, joelho dobrado para estar aí tapando, né? Possíveis brechas que o inimigo intenta, está aqui nesse momento orando, né? E sempre aconselhando. Clóvis, tu tem uma tática diferente ou segue essa tática? Como é que tu, como pai, né, tem tentado orientar e direcionar, né, aconselhar as filhas nesse momento, de cada uma com a sua idade? Olha, é complicado, né? Porque pai com filhas, as moças a gente não tem muita intimidade assim para conversar, né? Então eu procuro muito mais assim aconselhar a Vera, né, minha esposa, instruir ela para que ela venha conversar. Não que eu não converse, tem muitos momentos que eu chamo a Ana Carolina, né, lá no quarto, a gente senta, a gente conversa, a gente explica, né, e a gente também tem, né, essa é uma outra luta lá em casa, assim, que é o perseverar no culto doméstico, né, que o senhor ensina, né, tanto na educação, no livro Educação Infantil, acho que no Esposa e Modelação também fala, né, que nós somos sacerdotes do lar, né, irmão? E é ali onde que Deus vai suprir tanto as minhas filhas como a minha esposa e a mim, né? Quando a gente ministra a palavra. E é onde que a gente tem procurado assim, perseverar, né? No culto doméstico. E depois, sim, eu e a Vera, quando a gente está sozinho, a gente conversa sobre certos assuntos para ela conversar com as gurias, né? Porque ela vê de um ângulo, eu vejo do outro, né? E assim a gente vai juntos, né? Compartilhando e orando nos jejum, né, para que Deus possa guardar nós, né, irmãos? Porque desde que eu casei com a Vera, assim, a gente não foi mais de sair assim para as coisas do mundo, né? Mesmo a gente estando no mundo, mas a gente não participava mais e a gente ficou meio deslocado assim dessas coisas. E quando a gente foi para Agudo, e aí a gente teve mais contato com o povo, né? Porque a gente vai visitar, a gente viu que, eu não sei se os outros lugares, mas que nem Agudo, lá é muito forte, assim, na área da lascívia, irmão. É muito forte lá. Lá, crianças, irmãos, é a coisa mais normal. Crianças, guriazinhas de 10, 11, 12 anos já terem namorado, já estarem morando junto, né? E aquilo, no início, foi um impacto muito grande na nossa vida, né?
porque a gente nunca tinha visto aquilo assim, né? E aí a gente se fechou um pouquinho mais assim em questão de proteger as gurias, né? Então a gente viu que só orando mesmo, né? E o Senhor, ele proveu uma situação quando a Ana completou o ensino médio, né? Fundamental, né? O Senhor fez uns arranjos ali que porque hoje você tirar uma filha do colégio é um crime, né? E gera muitos problemas para os pais, mas o Senhor fez um arranjo onde que o Senhor permitiu a gente tirar ela sem gerar maiores problemas, né? E eu creio que foi ali onde que o Senhor guardou ela de muitas coisas do mundo, né? Mesmo muitos irmãos às vezes não creem, né? Mas os colégios hoje, a maioria dos colégios estão contaminados, né, irmãos? Com muitas coisas do mundo, né? Tá aí, então, para você que tem filhos, também adolescente, pegando as dicas aqui com o casal, né, aqui com o Clóvis e com a Vera, sobre a educação das crianças, que não são mais crianças. A Carolina já passou da fase de criança, né? Tá aí com a gente. Então a gente vê assim, realmente essa instrução, e eu sei, é difícil, né, que não é fácil, e a gente conseguir hoje também ser sal neste mundo. Ao mesmo tempo que a gente tenta, né, Clóvis, assim, olha, recolhe um pouco, mas eu também tenho que estar lá para levar essa instrução, essa orientação cristã e fazer a diferença. Como a gente viu aqui, a Ana Júlia fazendo a diferença na sala de aula, né? Todo mundo já sabia, Ana Júlia, né? E como é que assim eles te tratam diferente ou é tudo ok também, assim, embora como é que é para ti assim lidar com os teus colegas de aula? É normal, eles me tratam como eu fosse uma criança normal, assim. Não é nenhuma ET, nada assim. Não. Então tá, jóia. Tá aí porque nós estávamos ouvindo hoje, né, no microencontro regional, que chega um momento, aliás, foi ontem, né, dizendo que a gente, em algum momento, quando tem essa expressão de Cristo, alguns acabam nos achando até meio fora, né, assim, que benção. Então tá aí, gente, nós aqui compartilhando, né, com todos aqui sobre essa orientação. Ana Carolina, diz para nós aí um pouquinho mais da tua vida, o que tu acha que é importante assim na tua vida cristã, né, que tu acha que te ajudou muito nessa sequência? Foi assistir mais os grupos familiares, os cultos, foi ir para a prática do louvor? O que eu acho assim que, olha, Jesus me conquistou aí? Ou pode ser o testemunho dos pais, né? Acho que foi na parte do louvor que realmente me chamou a atenção, porque o louvor é palavra, né? Ele nos ministra muitas coisas. E tem várias experiências. Posso marcar? Até esse tempo eu tive uma experiência com louvor que falava sobre o dano da amargura. O dano que a amargura causa no nosso coração, né? E faz nós nos separarmos das bênçãos do Senhor, né? Não receber. E eu subi para fazer o louvor inicial e o Senhor me trouxe que era para mim cantar aquele louvor. E eu amei. E eu comecei a cantar e já no começo do louvor o Senhor já começou a ministrar dentro de mim, sabe? Quanto à amargura que há ainda dentro do meu coração, né? Que tinha acontecido uma situação e eu tinha ficado muito amargurada com a mãe. E essa parte de pedir perdão e liberar perdão é muito complicada, porque eu me endureço e não vai. Empaco ali, não rola a parte de liberar o perdão e pedir perdão. E eu lá fazendo louvor, o Senhor começou a me ministrar dentro de mim, começou a me trazer à memória tudo o que tinha acontecido, que tinha me deixado amargurada, né? E até quase comecei a chorar fazendo louvor. Eu pensei, tá, vou começar a chorar agora, né? Só que me voltava. Mas daí eu fiz o louvor e veio assim no meu coração que eu tinha que pedir perdão pra mãe, né? E eu desci do louvor, aí eu fui, era meu dia de ficar na escolinha, eu fui pra escolinha, e eu lá ministrando a palavra pras crianças, e aquilo martelando no meu coração, né? Tem que ir lá pedir perdão pra tua mãe. E só me vinha aquilo na memória. E terminou o culto, eu entreguei as crianças para as mães, e eu fui lá e pedi perdão para a mãe, né? Falei que tinha acontecido, que tinha ficado amargurada, e saiu um peso dentro de mim, sabe? E eu me alegrei no Senhor porque não foi ninguém que chegou e me disse, tu tem que ir lá pedir perdão. Não, foi o Senhor que me constrangeu, foi o Senhor que me mostrou, né, através do louvor. Ou com qualquer outra palavra o Senhor pode nos mostrar, né? Mas na minha vida eu vejo assim que o louvor é o que trabalha bastante. A gente vê aí os louvores na casa do Senhor, que são a palavra de Deus, são orações que são cantadas. E a gente sabe que o ministro de louvor, quando a Ana Carolina está lá ministrando louvor, ele está fazendo a propagação da palavra de Deus de uma forma cantada, trazendo uma oração. E aí, como foi ministrado naquele momento, né?
E Ana Júlia, alguma experiência para contar para a gente sobre o louvor? Hã? Uma experiência que eu tive com o louvor é que num grupo nós estava, como eu e a Ana tocamos, a Ana estava tocando, aí dela passou, antes, quando ela estava ainda tocando, eu pedi para o Senhor me dar um louvor, né? Que a mãe já tinha comentado para mim que eu tinha que pedir para o Senhor me dar o louvor para eu tocar nos grupos, né? Tá, aí o Senhor me deu aquele louvor que eles se confessaram os nossos pecados. Tá, aí a Ana passou o violão para mim, eu toquei um louvor, e aí depois daquele louvor que eu ia tocar, eu ia para tocar aquele que o Senhor tinha me mandado, né? E aí, no primeiro louvor ainda, eu tocando, né? O Senhor, perdão, veio na minha mente uma voz que não era para tocar aquilo que não era, né? Mas aí eu ouvi aquela voz e não toquei. Tá, aí eu fui tocar outro louvor. Aí depois, quando o pai foi falar, ele leu a passagem que estava escrito, falava sobre o louvor, que eles se confessaram os nossos pecados, né? E aí depois, eu, né, vi como eu ainda não ouço a voz do Senhor, eu não obedeço Ele quando Ele me manda fazer uma coisa. Eu conseguiu discernir naquele momento ali qual era a voz, né? Interessantíssimo a gente ver aqui as experiências, né, das meninas também com os louvores. Gente, quero aqui agradecer a vocês pela participação, muito grato poderem estar aqui nesse momento. Sei que estavam aí de viagem para a cidade, né? Abriram mão, deram aqui um espacinho para a gente poder estar compartilhando com você aí em casa as experiências e tudo aquilo que os materiais, a presença nos cultos, a mesa do Senhor que está servida e como nós temos nos alimentados. É isso, gente? Obrigado então, viu? Ficamos por aqui, pessoal, e até o próximo programa! TV Menorá apresentou